Bem-vindos e bem-vindas a esse nosso canal de formação continuada. Toda terça-feira e toda quinta a gente tem uma conversa aqui nesse canal sobre tecnologia educacional e metodologias ativas. E hoje a gente vai continuar com essa temática. Quem vem acompanhando o canal sabe que a gente já fez uma discussão de algumas sessões sobre as plataformas educacionais, e agora a gente está entrando numa nova temática, que é relacionada aí com aprendizagem ativa, que dá sustentação ao uso das tecnologias e é uma concepção de educação muito importante de ser conhecida nesse momento em que a gente está vivendo. Eu queria começar com uma pergunta para vocês. Eu gostaria de assim, saber se vocês já pararam para pensar como a gente pode, por meio da educação e de uma aprendizagem mais ativa, promover a transformação social e a transformação das pessoas. Então, para discutir essa temática, a gente trouxe aqui a Rita Junqueira de Camargo. Rita, se você puder dar um alô para a gente. Oi, Elaine, Rita... desculpa, cliquei aqui, estou aqui. Tudo bem. A Rita é especialista em infância, educação e desenvolvimento social pelo Instituto Singularidades, é doutora em ciências dos alimentos pela USP, mestre em tecnologia nuclear pela USP também e engenheira de alimentos pela Escola de Engenharia de Mauá. E a gente trouxe também a Franciele. Franciele, pode dar um oi aqui para a gente? Oi, pessoal, boa tarde. A Franciele é socióloga formada pela Universidade Federal de São Carlos, é mestre em ciências pela USP e pelo programa de pós-graduação em ciências de engenharia ambiental. Ela atuou como professora de história no ensino fundamental e médio e é educadora social na área de assistência social. Tem experiência também em gestão de projetos de inovação em colégios pelo Brasil e em formação de gestores pedagógicos, professores e facilitadores da implementação de atividades mão na massa, enquanto atividades intracurriculares. Para também compor essa mesa, essa conversa aqui, a gente chamou a professora Jussi Rocha, que é gestora do Centro de Mídias, e para quem eu vou passar a palavra agora para ela começar essa conversa. Então, Jussi, tudo bem? Vamos começar, então. Olá a todos, pessoal. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. A gente está trazendo um tema bastante relevante e é um tema que está sempre em voga para os educadores. A gente vê um movimento dos educadores de querer entender melhor como a gente trabalha de fato com metodologias ativas, que fundamentos a gente tem, como a gente pode analisar as nossas práticas à luz também dos referenciais teóricos das metodologias ativas. Então, a gente vai fazer um bate-papo hoje com o Instituto Catalisador, que faz um trabalho bastante voltado para a gente viver as experiências, né, com foco nas metodologias ativas e com um referencial também bastante relevante para a gente conseguir sair daqui dessa primeira conversa e começar a experimentar isso no nosso trabalho, seja remotamente com os estudantes, seja presencialmente. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, vou acompanhar aqui nos dois aplicativos, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, para trazer as perguntas de vocês e a gente construir essa tarde aí de acordo com o interesse de vocês nesse debate. Bom, então eu convido a Rita, que vai fazer essa primeiro bloco de apresentação, contando um pouco do trabalho que o Catalisador tem feito, inclusive na nossa rede, né? Eles vão contar de um trabalho que eles fazem em uma das escolas públicas e que vai ser bastante inspirador, eu tenho certeza. Vamos, Rita? Vamos sim, Jussi. Super obrigada pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Elaine, também. A gente já conhece um pouco, né, o trabalho de vocês, a gente conversa bastante com os educadores da escola que a gente está desenvolvendo o projeto agora e vai acompanhando com eles aí um pouco do trabalho que vocês estão desenvolvendo, muito bacana. E o Catalisador é uma organização da sociedade civil que desde 2015 a gente desenha e implementa projetos de aprendizagem criativa mão na massa
em escolas públicas, centros comunitários, bibliotecas, enfim, sempre tentando levar projetos transformadores para alunos da rede pública, seja em espaços formais, como as escolas, ou não formais, como os contraturnos da comunidade. A gente começou o Catalisador lá em 2015, pensando como entrelaçar ciências e culturas, novas tecnologias com saberes tradicionais, e a gente foi vendo que o Mão na Massa era uma estratégia muito interessante e potente de fazer isso acontecer na prática, né? Não ficar só na teoria e ver, né, o trabalho, desenvolver o trabalho com os alunos na ponta mesmo. A gente trabalha sempre em parceria com a iniciativa privada, que viabiliza os nossos projetos na ponta com os alunos. A gente desenvolveu um trabalho de 2 anos em 2 escolas estaduais na região de Pirituba. Ficamos 2 anos com esse desafio de implementar projetos de aprendizagem criativa dentro do contexto da realidade das escolas públicas aqui de São Paulo, ali da região Norte 1. E agora a gente está com outro projeto numa outra escola, que é o Fernão Dias Paz, aqui na região de Pinheiros, também com esse desafio de levar a aprendizagem criativa, a mão na massa, para dentro da sala de aula com os alunos. A gente faz tanto um trabalho direto com os alunos, quanto com os educadores. Ju, eu estou sentindo falta da apresentação, eles estão vendo? Me veio essa dúvida. Como que a gente faz para começar? Eu vou pedir para o pessoal da produção, então, colocar os slides para a gente. E aí, Rita, sempre que você quiser passar o slide, você pede que o pessoal passa, tá bom? Tá bom, joia. Que aí a apresentação me ajuda a manter no foco aqui, senão a gente acaba... É tanta coisa para a gente contar e falar, e eu tenho medo de acabar me perdendo aqui. Então, que bom que a apresentação agora já está aqui rolando. Isso. Então, era isso que enfim, retomando aqui que a gente estava contando, né? A gente trabalha, então, em parceria, né, com os gestores da escola, vendo o que faz sentido para cada escola, como que a gente pode atuar, e a gente vai construindo essa parceria bem dentro da realidade de cada escola que a gente trabalha. Acho que a gente pode ir para o próximo, Jússi. Para o próximo slide. Isso. E como que a gente contribui, então, né? Como que a gente atua dentro dessas escolas? A gente atua catalisando, né? E a gente sempre pensa no catalisador como aquele elemento da reação química mesmo, que a reação química vai acontecer independente de ter o catalisador lá dentro, né? Participando daquela reação, mas quando a gente tem um catalisador numa reação química, ela acontece de uma forma mais potente, mais interessante, mais rápida, com menos gasto de energia, enfim. Então, a gente contribui com essa energia extra dentro dessa reação toda que é a educação, né? A gente trabalha articulando com a Secretaria de Educação, com a coordenação e gestão da escola, com os educadores, com os estudantes, com as famílias, que no fundo, né, são todos esses elementos que são os reagentes dessa reação que é a educação. E depois entra a nossa equipe catalisadora para atuar ali na linha de frente, junto, né, dentro das escolas, e o parceiro estratégico que acaba viabilizando todo esse trabalho para acontecer. Podemos ir para o próximo slide. De onde veio essa nossa necessidade, né, de trabalhar com as rotinas de pensamento, que é o que a gente vai discutir com vocês aqui hoje? A gente vai trabalhar, apresentar essa estratégia que a gente usa dentro da sala de aula com os nossos alunos e vamos propor fazer em conjunto aqui com vocês hoje, né? Desde o começo do catalisador, sempre quando a gente estava desenvolvendo as atividades com os alunos, a gente escutava muito, né, de todos os lados, tanto dos alunos quanto dos educadores. Nossa, eles estão se divertindo muito, né, com as propostas de vocês, mas eles estão aprendendo, né? Como que é isso? Como que vocês conseguem identificar onde estão essas aprendizagens dos alunos, né? Às vezes os alunos mesmo falavam para a gente, mas isso que vocês estão fazendo aqui com a gente não é aula, né? A gente está só se divertindo, a gente não está aprendendo. A gente fala, não, olha quanto aprendizado tem aqui. E a gente foi sentindo essa necessidade de tornar visível esse aprendizado, né? Tanto para os próprios alunos, quanto para os outros educadores que estavam
atuando em parceria com a gente. Se a gente puder voltar para a apresentação, colocar ali no slide anterior, um dos exemplos que a gente gosta muito, né, de fazer, a gente sempre começa, não sempre, mas muitas vezes a gente começa as nossas atividades com os alunos fazendo esse robisco, que é esse robozinho que rabisca. E ele é muito envolvente, encantador, e todo mundo acaba gostando muito. Então, a partir dele, a gente acaba discutindo um monte de outros assuntos e pontos. Quando a gente começou a implementar as rotinas de pensamento, a gente via que mudou muito a nossa prática. Antes, quando a gente fazia esse robisco, a gente percebia que eles conseguiam, sim, montar os robozinhos, que eles funcionavam, mas a partir do momento que a gente introduziu as rotinas de pensamento nas nossas práticas, a gente foi vendo o quanto os estudantes ganhavam consciência sobre tudo aquilo que estava acontecendo, né? Quando eles, de fato, entendiam todo o processo, o que entrava, por que ele era montado dessa forma, como que isso ia surgindo e acontecendo. A gente foi percebendo que, quando a gente fazia as rotinas, eles conseguiam aprofundar muito mais no que a gente estava querendo trabalhar com eles. Né? Deixava de ser intuitivo o que eles estavam montando e passava a ter um sentido para aquilo que estava acontecendo. A apresentação, de novo, podemos voltar para ela. Então, a gente começou a ver todas as perguntas que surgiam, né? Do que esse fio é feito, de onde está vendo a energia. A gente achava que era uma coisa que estava posta ali, né? Que era muito claro que a energia estava vindo da bateria, mas eles queriam entender, né? Mas como? Por que tem 2 fios? Como que eu posso ligar e desligar ele, então? Como eu crio interruptores? Né? Então, muitas questões foram aparecendo depois que a gente introduziu as rotinas de pensamento na nossa prática. Fez muita diferença, a gente conseguiu levar a discussão para um outro lugar quando a gente foi colocando elas. E as rotinas de pensamento, elas fazem sentido no mão na massa ou não, né? Em outros momentos também, quando a gente quer fazer reflexões mais teóricas, mesmo que quando a gente não implementa o mão na massa dentro da sala de aula, pode ser numa discussão na aula de história, de geografia. As rotinas de pensamento também fazem sentido nesse contexto, né? Para a gente ter uma participação mais ativa dos alunos, para a gente convocar eles para uma discussão. As rotinas de pensamento fazem muito sentido nesse lugar também. Podemos ir para o próximo slide, que eu estou sem a apresentação. Vamos contar agora, então, um pouquinho, né, como que a gente chegou nessas rotinas de pensamento, por que elas fazem sentido para a gente, e todas as referências teórico-práticas que embasam todo o trabalho do catalisador desde 2015, quando a gente começou, né? Uma das principais referências nossas é desse livro que está cheio de bolinha aí, que é o Jardim de Infância para a Vida Toda, que é para como que a gente pode levar essa aprendizagem criativa, mão na massa, para dentro da sala de aula, não só na educação infantil, né? Quando o mão na massa na educação infantil está muito presente, é o dia a dia da educação infantil. E a gente, no fundo, quer fazer com que isso permaneça durante toda a vida escolar, né, dos estudantes, até na pós-graduação. Mas como que a gente pode pensar em estratégias? Né? Na educação infantil é a areia, o bloquinho de madeira, são as tintas, isso é o que instiga, né, os alunos aprenderem lá. Mas a gente tem que pensar em outras estratégias, outros elementos para esse mão na massa fazer sentido e ser instigante também para outros alunos nos anos mais para frente aí da vida escolar desses alunos. A gente busca muito, né, conversar com as referências entre Paulo Freire, o Papert, né, para como a gente traz a paixão desses alunos, o interesse deles para dentro da sala de aula. E aí, sem os slides, eu fico um pouco confusa aqui, se a gente puder... Bom, eu queria falar um pouco mais do outro, mas eu já passo para esse aqui, então.
E por que a gente, então, traz esse tema, né, do aprender a olhar com as rotinas de pensamento, né? A gente vive nesse mundo tão corrido, maluco, que a gente não para olhar, se aprofundar no que está ali na nossa frente, né? Então, a partir do momento que a gente consegue entender melhor o sistema que a gente está inserido, pensar em todas as contribuições... Desculpa, Fran, para você, ótimo. É a Fran que vai continuar, ela acabou de me dar um lembrete aqui que essa parte é com ela, já tinha engatado uma quinta aqui. Vai lá, Fran. Bom, como a Rita estava falando, né, a gente trouxe as rotinas de pensamento como mais uma forma de tornar o aprendizado visível durante atividades mão na massa. Mas elas não são só para atividades mão na massa. As rotinas de pensamento, elas convidam qualquer estudante de qualquer idade, seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação, a gente, já que passou dessa fase, somos adultos, a olhar com mais cuidado. Então, a gente vive num mundo que é tudo tão rápido, tudo globalizado, é internet, é vídeo, é notícia para todos os lados e foto, aplicativos. Então, a gente se desacostumou a olhar com atenção. E o olhar é o primeiro passo. Seja para a gente aprender um conteúdo novo, seja para a gente fazer uma atividade de mão na massa, para entender algo que a gente nunca viu. Então, a gente foca, né, e a gente quer dar essa importância para o olhar. O olhar, ele pode ser aprendido e a gente usa as rotinas de pensamento para conseguir desenvolver um olhar atento, cuidadoso e crítico. Por que crítico? A gente está rodeado de objetos e sistemas por todos os lados. E a gente não olha para eles. A gente consome, a gente usa, mas a gente nem entende como eles funcionam. E a gente nem tem tempo muito para parar e pensar como algo funciona, como chegou aqui e quem está envolvido nisso, onde foi feito, qual é a cadeia de produção por trás disso. Então, as rotinas de pensamento, elas trabalham um olhar cuidadoso. E quando a gente olha com cuidado, a gente consegue perceber como as coisas funcionam. E é muito isso que a gente quer trazer. Quando a gente percebe que algo, um objeto, um sistema, ele foi desenhado, pensado por alguém, a gente sabe que ele não caiu do nada, ele não foi inventado num passe de mágica. Então, a gente consegue pensar, tá, quais são as partes desse sistema? De onde ele veio? Por quem ele foi pensado? Quais as intenções por trás disso? Quais vozes estão representadas nesse sistema? Quem não está representado? Então, a gente começa a ter uma visão crítica, um olhar crítico e entender como a gente se relaciona com os sistemas e com os objetos que estão ao nosso redor. E aí, foi o que a Rita falou, começam a surgir questões, dúvidas, hipóteses, perguntas, e instigar isso nos estudantes é o que a gente quer fazer, a gente acredita que faça parte. Então, sempre que a gente vai falar sobre um assunto novo, seja em matemática, seja em língua portuguesa, seja em biologia, em história, por que não trazer uma rotina, e existem dezenas delas, para trazer esses conhecimentos prévios, para despertar esse interesse, essa curiosidade, essas hipóteses e essas perguntas. Então, o olhar é o início para tudo. E é por isso que a gente dá tanta ênfase para ele nesse momento. É instigar o olhar para a gente entender como as coisas funcionam, pensar criticamente sobre esse funcionamento, sobre esse desenho das coisas, e aí a gente fala um pouquinho de desenvolver nos estudantes essa sensibilidade ao design. Ou seja, a essa dimensão desenhada do mundo. E não achar que as coisas estão ali e que não podem ser mudadas. Podem ser mudadas. E como que a gente encoraja os nossos estudantes, desde pequenos, a agirem no mundo de forma crítica, olhando, compreendendo as partes, como funciona, por que são desse jeito, e a partir do momento que eu abro o meu olhar para isso, eu consigo pensar como eu mudo. Como pode ser diferente? Como eu incluo uma voz que não está representada? E aí a gente pode falar desde sistemas como do entorno. Por exemplo, no slide que estava aparecendo, a gente tem uma foto do projeto Âncora. O que aconteceu lá? Os estudantes eles foram convidados a olhar a sua escola, olhar para o entorno. Como que eu posso deixar esse lugar mais legal, mais interessante, mais significativo? E aí, então, eles viram que tinha ali um material que não estava mais sendo usado e falaram,
vamos construir um brinquedo novo para o pátio. E aí, a partir desse olhar atento, a entender o que tinha na escola, quais as partes, o que eles poderiam fazer, eles construíram um novo brinquedo para o pátio. Então, agiram no mundo. Então, as rotinas de pensamento e essa estrutura pedagógica que a gente gosta bastante, de olhar de perto, explorar complexidades, encontrar possibilidades, faz com que os estudantes sejam empoderados a agir no seu entorno e no mundo. Então, era um pouquinho disso que a gente queria falar agora, mas a gente não queria só ficar falando. Então, eu convido a Rita... Antes de você seguir, vamos fazer uma paradinha aqui, para a gente ouvir as vozes que estão aparecendo aqui pelo chat. Primeira coisa, a gente quer pedir desculpa, a gente está realmente com uma instabilidade hoje no ambiente, a gente agradece que vocês continuam aqui, porque embora a gente possa ver no YouTube depois a gravação, ainda assim é muito legal a gente conseguir ter as contribuições de vocês, então fiquem com a gente aí até o final do nosso encontro. Tem aqui alguns comentários que eu acho que são legais da gente trazer. O professor José Egídio fala o seguinte, que o Rubem Alves tem um texto sobre educação do olhar. Eu não sei se vocês trabalham com esse texto, mas vale bastante a pena vocês depois olharem, porque dialoga bastante com o que vocês estão trabalhando aqui. Então, a educação do olhar. Essa questão do olhar aparece em vários autores, em vários referenciais, né? Madalena Freire também fala do olhar, enfim, o pessoal da educação infantil que está aqui dos anos iniciais também trabalham muito essa dimensão do olhar, né? E eu gostei muito quando a Franciele falou, né, de que o mundo na ótica do design, né, que está dentro das abordagens ativas, o design thinking, né, pensamento de design, tem a ver com a gente olhar o mundo na perspectiva da transformação, né? Então, é um mundo que, como Paulo Freire diz, o mundo não é, o mundo está sendo, né? E a gente conseguir, desde sempre, colocar essa consciência crítica do estudante de que ele pode transformar o seu entorno e pode transformar o mundo que ele vive, né? Achei super interessante. E aí a gente já tem uma pergunta boa aqui para a gente buscar construir conhecimento, da professora Rosângela. Ela diz o seguinte: quais seriam as semelhanças e diferenças entre metodologia ativa e o learning by doing, que eu aprender fazendo? Então, achei uma pergunta super pertinente, que eu acho que também o catalisador se diferencia bastante, porque tem um olhar sobre essa questão do que é o aprender fazendo, que eu acho que vale a pena vocês tratarem aqui antes da gente ir para o nosso momento mais prático. Tá, legal, Jússi. Muito obrigada pela pergunta, professora. Quando a gente imagina, né, pensa, planeja as atividades do catalisador, as atividades mão na massa no catalisador, a gente sempre pensa no momento de fazer e depois no momento de reflexão, né, para não ficar só numa fazeção. Então, a gente intercala, né, o mão na massa, depois a gente traz essas rotinas de pensamento para pensar sobre tudo aquilo que foi feito e convoca o aluno para participar dessas discussões, colocar, né, para ele perceber todos os aprendizados que foram trabalhados ali naquela atividade. Então, a gente sempre vai refletindo sobre a prática. A gente nunca usa o mão na massa só por fazer, só para ser um mão na massa. É muito uma estratégia para ser utilizada dentro da sala de aula para trabalhar qualquer conteúdo, no fundo, né? E a gente vai sempre intercalando o fazer com a reflexão, né? Fazendo ciclos de momentos mão na massa, com esses momentos de reflexão, onde a gente para pensar sobre aquilo que foi feito, qual foi o motivo, né, do porquê que a gente propôs aquilo naquele momento, por que a gente fez daquela forma, por que a gente usou dessa estratégia para trabalhar esse assunto. A gente vai refletindo junto com os alunos, colocando essa reflexão para eles também. E as rotinas de pensamento são uma das estratégias que a gente usa para esses momentos de reflexão, para tornar visível todos esses aprendizados que estão postos ali naquela atividade. Aí, Rita, eu vou emendar uma outra pergunta que eu acho bastante relevante e aparece muito, né? Eu também trabalho com formação nessa temática, que é a seguinte questão: como é que a gente consegue articular isso e visibilizar também as habilidades, né, e os conteúdos que estão previstos na Base Nacional Comum? Vocês fazem um trabalho de formação de professores, eu imagino que isso apareça bastante, né? Como é que vocês conseguem apoiar os professores a identificar que existe um currículo? Esse currículo está ali presente também, né? Porque muitas vezes parece que, ao fazer uma atividade
voltada para uma aprendizagem mão na massa, por exemplo, o robisco que você mostrou, que os alunos têm que desenvolver ali a criatividade, pensar em como construir aquele artefato que desenha. Não sei se todo mundo conhece o robisco, mas é isso que ele faz. Como é que a gente faz para o professor identificar que tem conteúdo ali, conteúdo curricular? Você tem alguma experiência que você queira contar sobre isso? Sim, Jússi, muito obrigada aí pela pergunta. A gente sempre, quando a gente desenvolve os projetos nas escolas estaduais, a gente conversa, sempre faz um trabalho com os educadores também, né? Justamente para eles entenderem como que é a nossa forma de atuação e para a gente poder construir projetos em parceria. E a gente vai trazendo para eles e vai mostrando que o Mão na Massa é justamente para trabalhar os conteúdos curriculares, né? A gente coloca ali para o que a gente quer discutir, até às vezes temas mais subjetivos, né? O próprio robisco a gente já usou para trabalhar identidade, para eles contarem, né, construírem esse robozinho e pensando como que cada um se vê dentro da sala de aula, como que cada um, o que eles carregam com eles. E a gente vai trazendo esses conteúdos para ilustrar, na verdade a gente vai trazendo o Mão na Massa para ilustrar, para dar tangibilidade a todos esses temas que devem ser trabalhados dentro da sala de aula. Pode ser usar, né, para trabalhar alguma questão da física, né, eletricidade, tem muitos. A partir do Mão na Massa, a gente consegue ter muitos desdobramentos, né? Uma vez a gente estava discutindo com os alunos, então, né, qual era o papel da pilha, então era a energia, aí eles começaram a pensar, mas e a energia da sala, como que a gente acende essa lâmpada, qual que é a pilha da cidade, né? Onde fica a pilha da cidade? Então, a partir de uma atividade singela ali, simples, que a gente estava trabalhando, né, com o robisco, a gente consegue levar a discussão para muitos outros pontos, e aí é muito importante, né, que o educador entenda qual que é a intencionalidade pedagógica daquela atividade, para justamente propor de uma forma com que faça sentido, né, dentro da sala de aula, para justamente não ficar só uma fazeção. Você quer complementar com alguma coisa? Com algum ponto? Eu acho que o que é muito importante a gente pensar é como a tecnologia e esses novos aparatos, eles podem ser introduzidos dentro da aula, né, da sala de aula, de uma maneira a serem mais uma forma de expressão dos alunos. E eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre discute bastante com os professores, porque às vezes a tecnologia assusta, né? Fala, nossa, mas eu não sei, é difícil, como eu faço? Mas a tecnologia, ela não vem para substituir o professor nem nada disso, ela vem como mais uma forma de expressão do aluno, né? Então, como ele pode se expressar utilizando e trazer essa curiosidade sobre novos conteúdos através da tecnologia. Então, a tecnologia mesmo como um meio de expressão e de exploração para o aprendizado ficar mais significativo e mais envolvente também para os estudantes. Legal. Oi, eu tenho uma pergunta, desculpa, Jússi. Eu tenho uma pergunta, talvez seja a mesma que você vá fazer. Eu não sei, que ela está aqui no canal de anos iniciais. A professora Ana Maria está perguntando se vocês entendem que o Mão na Massa é um projeto da escola, ou como que ele se insere dentro de toda a prática pedagógica da escola. Oi, Elaine. O que a gente entende, no fundo, que o Mão na Massa é uma estratégia para ser usada dentro da sala de aula. Tem muitas estratégias, né? A aula expositiva é uma estratégia, o trabalho em grupo é uma estratégia, e o Mão na Massa é uma das estratégias. A gente sempre conversa muito isso com os educadores que a gente trabalha, que você não precisa do dia para a noite resolver que toda a sua aula agora tudo tem que ser Mão na Massa, que Mão na Massa é o que funciona, é assim que você vai engajar o seu aluno, que esse negócio de sentar, né, todo mundo enfileirado não dá certo. E não, o que a gente fala com eles é que tem momentos, né? Tem momentos em que a aula expositiva faz muito sentido, que dessa forma é o melhor jeito de envolver, né? Tem alguns conceitos que você quer passar, que acha que desse jeito está funcionando, mas a gente acha que o Mão na Massa é uma estratégia. Às vezes algum assunto já esgotou ali na lousa, né? Talvez no audiovisual também já tenha esgotado, não tem mais muito como trabalhar, e você quer ainda aprofundar nesse assunto. Então, o Mão na Massa entra como uma estratégia
para ser trabalhada. Tem aluno que aprende melhor, né, na aula expositiva e tem aluno que vai muito bem, né, em atividades mais mão na massa, que envolve, engaja eles. Então, a partir do momento que você usa diferentes estratégias dentro da sala de aula, você consegue envolver mais alunos para trabalhar aquele conceito que você, enfim, tem esse objetivo dentro da sala de aula. Então, a gente fala que o mão na massa é uma das estratégias que pode ser utilizada dentro da sala de aula. Não sei se eu respondi a pergunta da professora. Sim, obrigada. Acho que sim. Bom, e aí, só para a gente continuar, o pessoal está super interessado nas rotinas de pensamento. Já várias perguntas, tudo bem, vamos aprofundar nas rotinas, então vou abrir espaço para vocês para até a gente ser coerente e viver uma experiência de rotina de pensamento para a gente conseguir compreender melhor como funciona. Bora lá, Rita? Vamos, Jússi. A rotina que a gente vai trazer aqui hoje é uma das rotinas, né? Eu acho que na parte que eu estava contando um pouco da fundamentação teórica, no fundo, acho que eu me atrapalhei ali na hora na passagem dos slides e acabei não contando um pouco da onde vem essas rotinas de pensamento, né? Não foi o catalisador que inventou isso. A gente aprendeu com um grupo de educadores lá da Faculdade de Educação de Harvard, dentro de um grupo de pesquisa deles, que chama Project Zero. E eles desenvolvem essas rotinas de pensamento justamente para dar visibilidade para os aprendizados dentro da sala de aula, para tornar visível tanto para o próprio aluno quanto para o educador. E quando a gente estava procurando, né, uma estratégia, um jeito de tornar visível o aprendizado, mão na massa, a gente encontrou nas rotinas de pensamento uma estratégia muito potente de fazer isso acontecer. E aí a gente foi estudar mais e foi entender como eram essas rotinas. A gente fez um curso online da Faculdade de Educação de Harvard, depois a gente foi lá para poder entender melhor como que funcionava e como que aplicava isso na prática. Então, eles têm muitas rotinas de pensamento. A gente não conseguiu até hoje se debruçar em cima de todas elas, né? A gente acaba usando muito as rotinas de um grupo de estudos deles lá, que chama Agency by Design, que é como que a gente desenvolve essa agência, né, esse senso de agir no mundo com os alunos, através do mão na massa, e se apoiando nas rotinas de pensamento para tornar isso visível, que são, né, um conjunto aí de umas 10, 15 rotinas que a gente acaba usando mais. Mas eles têm muitas rotinas, vale muito a pena, vale muito a pena vocês se debruçarem, conhecerem, investigarem, pesquisarem mais. Tem algumas que já estão traduzidas para o espanhol, tem outras que estão traduzidas já para o português. A gente, né, nós da equipe do Instituto Catalisador, traduzimos algumas delas, estão lá no site deles, na nossa apresentação, depois tem até um QR Code que leva para as rotinas de pensamento, de onde elas estão traduzidas. Mas, enfim, a gente queria experimentar com vocês aqui hoje uma rotina de pensamento que a gente fez num grupo de estudos que a gente tem lá na Escola Fernão Dias, na Escola Estadual Fernão Dias Pais, um grupo de estudo com educadores que estão responsáveis por esse componente curricular de tecnologia e inovação. A gente está trabalhando, né, pensando como levar a tecnologia para dentro da sala de aula. A gente fez essa rotina. A gente vai usar aqui essa imagem, mas vocês podem usar qualquer imagem, no fundo, né, dependendo de qual for a intenção pedagógica, o que vocês quiserem trabalhar com o grupo de alunos. Agora a gente vai precisar ir para a apresentação mesmo, porque todo mundo precisa ver, né? A gente vai fazer então, a rotina do vejo, penso e pergunto. Então, no primeiro momento, a gente vai só ver a imagem, né? E a gente quer convidar vocês para participar ativamente dessa rotina, como se a gente estivesse fazendo ela aí ao vivo, né? A gente vai tentar ser o mais interativo possível, né? Mesmo estando aí à distância e com todas essas barreiras aí, né? Que a tecnologia ela ajuda, mas também tem alguns limites. Então, nesse primeiro momento, a gente quer que vocês vejam, sem fazer nenhuma inferência, né? É literal mesmo. O que vocês olham para essa imagem e o que vocês estão vendo? Então, acho que agora nos comentários, né, a Jússia e a Elaine podem ir ajudando a gente a conduzir aqui um pouco, para ir
mostrando para a gente o que está pifocando aí na cabeça de cada um, o que cada um está vendo a partir dessa imagem, que é uma imagem que foi feita muitos anos atrás, pensando como seria a sala de aula nos anos 2000, né? A gente tem aqui o pessoal falando uma sala de aula, fábrica de pensamentos. Adorei fábrica de pensamentos. Mas uma imagem antiga. Imagem antiga, boa. Manipulação de pensamentos, livros sendo picados, Isso. Lavagem cerebral. A gente está buscando mais essas considerações mais literais mesmo. Mais literais. Ainda não é o que eu penso, é o que eu estou vendo, né? Depois depois a gente vai para esse segundo momento do que essa imagem está provocando na gente. Então, agora a gente ainda está nessa parte do penso. Deixa eu ler mais alguns. Uma sala de aula, né, como eu falei. Sala de aula com crianças tristes, já é mais descritivo, né? Uhum. Deixa eu ver. Estão triturando conhecimento, já é mais interpretativo, né? Crianças pensando também. Vamos lá. Robôs. Alunos passivos sendo manipulados, também já vai no nível mais do interpretativo. Já é um penso, não é tanto mas a fábrica de conhecimentos foi a professora Sabrina que falou. Deixa eu ver o que mais aqui. Alunos robotizados. Elaine, tem algumas contribuições aí que você queira trazer? Então, quando a gente fez... A Elaine quer falar ou não? Tá fechado. Eu estou aqui no canal dos anos iniciais, aqui tem um certo delay. Então, vocês perguntam aí, leva um tempinho para processar e saírem as coisas. Mas já começaram a vir algumas respostas. Veio também sala de aula, máquina de conhecimento, apresentação de um filme e também algumas coisas assim, um pouco mais diferentes, né? Como assim, mais um aluno peão, massificação, algo tradicional, alguns chamando a atenção para o papel do professor também, massificação de pensamento, então está indo um pouco por aí. Já tá num segundo momento, né? No fundo, muito dessas considerações que estão sendo... Fala, Jússi. Tem um bem descritivo aqui. Alunos com fone de ouvido e o professor processando livros. Isso. Quando a gente fez essa rotina com os educadores do Fernão, apareceram, né, pontos como, eu estou vendo ali que está escrito que tem o ano 2000 nessa imagem, né? Então, era alguma coisa que eles estavam pensando como vai ser no ano 2000. Eu não vejo uma lousa, né? É uma sala de aula, mas eu não vejo uma lousa. Eu vejo mesas e bancos, tipo um refeitório. Vejo um garoto que está girando uma manivela. Vejo um professor colocando livros em uma máquina que parece um moedor. Então, são coisas bem literais mesmo, sem ainda, né, são muito descritivas do que é essa imagem. E aí, a gente, né, quando a gente faz essa rotina com os alunos, a gente pede para eles colocando tudo mesmo, sem ter esse medo, né? Será que vou parecer bobo? Será que não vai? Fala, Fran, você quer falar? Eu queria dar uma contribuição de como é difícil a gente separar o ver do pensar. Geralmente é algo que a gente faz junto, eu vejo, já penso. E aí, para a gente desenvolver essa sensibilidade ao design, é muito importante que a gente consiga ver. É o primeiro passo, né? E a gente já vê, já pensa, já pergunta, já achou o que aconteceu, procurou a solução. Então, esse primeiro momento de ver, olhar, o que eu estou vendo? Eu estou vendo um menino, eu estou vendo um professor, eu estou vendo crianças, eu estou vendo fones de ouvido. Então, essa descrição também é muito importante para a gente criar esse hábito de ver com atenção. Por isso, essa rotina também traz esses 3 momentos separados. A Elaine quer contribuir também? Então, vocês estão me lembrando uma coisa super interessante. Eu fui alfabetizadora há uns anos atrás pelo método Paulo Freire, né? E o método traz justamente isso, é praticamente o primeiro passo do método, que é você ter o momento do ler, que é do ver, que é onde você só vai identificando as coisas, e tem o momento do ler, que aí é onde você faz as associações, né? Então, assim, me lembrou muito isso.
Acho que é isso mesmo, Elaine. Obrigada aí pelo seu comentário. Então, depois desse momento do vejo, né, com observações bem descritivas, a gente faz o convite para o segundo momento, né, do penso. E é muito importante que a gente vá registrando, quando a gente está fazendo isso dentro da sala de aula, que a gente vá registrando todas essas falas dos alunos, né? Pode ser num papel, num caderno. Se a gente estiver nesse momento à distância, no online, a gente tem usado o Jamboard do Google, pode ser num Padlet, enfim. É importante que a gente vá colocando tudo que for aparecendo, tudo que for sendo falado, a gente vai anotando, que é depois observar, parar para refletir sobre o que a gente tinha visto e o que a gente está pensando, né, para ver onde a gente vai chegar. Isso, agora a gente vai para esse segundo momento do penso, né? Podemos ir para o próximo slide, que é a mesma imagem no fundo. E agora a gente quer saber o que vocês estão pensando. Vocês viram essa imagem, observaram atentamente, e agora a gente quer saber como que vocês estão, o que vocês estão pensando sobre a imagem. E aí já vem, né, já tem a interpretação de vocês, vocês podem fazer inferências, o que vocês, enfim, entenderam da imagem. Já é um segundo momento em que a gente pode pôr a nossa opinião, o que a gente acha. Ju, Elaine, se vocês quiserem ir comentando o que está aparecendo aí. Vou comentando, sim. Ó, a gente tem aqui cabresto, transmissão de informação em massa, passividade, manipulação, conhecimento artificial, aí tem decorebas, uma forma mecânica do ensino-aprendizado, educação bancária, massificação do conhecimento, ensino tradicional. Aí a Sueli até falou assim, uma imagem estranha, não tem nada a ver com a educação. Educação em vista do mercado, não da cidadania. Alunos processando o conhecimento, reprodutivismo, educação padronizada, várias coisas. E aí tem um comentário de uma professora que ela disse que não entendeu, depois vocês podem, no final, o professor Armando, não entendi a diferença do primeiro para o segundo momento, então acho que depois vale a pena retomar. A fala da Franciele vai ajudar a gente a entender, né? E aí vários, comodismo, realidade pós-Covid, a professora Lucila já contextualizou, já datou a sua leitura aqui, a sua interpretação, né? Muitas contribuições, apatia, mas sempre girando em torno dessa questão da educação transmissiva, né, conteudista, e o aluno, né, essa visão do aluno que não está engajado, né? Elaine, você tem contribuições? Eu acho que sim. Agora, Elaine, vai lá, Elaine. Aqui também vai na mesma linha, e eu destaco alunos em segundo plano, escola mecânica, reflexão sem pensamento, professor futurista usando tecnologia, mas de um jeito muito tradicional, que pouco contribui para a formação do aluno, ausência de reflexão, por aí também. Tem essa contribuição mesmo aqui forte da inovação tecnológica misturada com o tradicional, que a Elaine comentou aqui, tem algumas contribuições nesse sentido, né? Legal. Fran, você quer retomar naquela pergunta que a Ju se colocou aqui, de como que a gente diferencia esses dois momentos, que acho que tem tudo a ver com aquela sua fala que você trouxe aí, né? Porque é importante a gente primeiro ver, né, para depois fazer as nossas inferências, pensar. Você complementa? Complemento.
Bom, eu acho que tem tudo a ver com o que eu estava falando antes, né? Qual a importância da gente iniciar e por que a gente quer treinar esse olhar e desenvolver esse olhar atento? É muito comum que a gente não consiga olhar as coisas e fazer uma descrição delas, o que a gente está realmente vendo. É muito comum que a gente já pense, já pergunte, já formule hipótese, já... Sabe, assim, o problema mal aconteceu, eu mal entendi ali o problema, eu já estou pensando na solução. Então, essa rotina, ela visa desenvolver esse hábito de separar esses 3 momentos. Então, de primeiro você vê com um olhar atento, cuidadoso, de várias perspectivas, e fazendo uma descrição mesmo factual. O cachorro dela latiu, acontece, é o teletrabalho, minha amiga, nem precisava ficar tão agoniada assim. Bacana, mas acho que deu para retomar, então, é um exercício crítico também, né? A gente conseguir separar esses 2 momentos, né? E também a gente conseguir olhar as coisas sem necessariamente fazer inferências. Então, processualmente, a gente conseguir separar. Pode parecer repetitivo, tem até um professor que falou, né? Que pode parecer repetitivo, mas é um exercício intelectual, que serve para você olhar o mundo. Então, esse exercício, ele é um exercício pequeno, considerando, né, a partir de uma imagem, mas leitura de imagem é uma coisa também que a gente tem pouca estratégia para trabalhar com os estudantes. Então, essa rotina de pensamento, ela ajuda a gente também no trabalho com leitura de imagens, né? Então, a gente vai para o terceiro momento agora? Não, eu queria ainda comentar um pouco, quando a gente fez com os professores na escola, né, o que apareceu para a gente, né? Eu penso qual seria essa época, quando será que a pessoa que fez esse desenho, quando que foi feito esse desenho, né? Sobre os anos 2000, onde que eles estavam pensando que o anos 2000 seria dessa forma, né? Eu penso que eles estão dormindo em transe, como numa hipnose. Eu penso que eles estão aprendendo línguas. Eu penso que são todos homens. Penso que o menino da manivela não é aluno, ele é um auxiliar do professor. Enfim, são pensamentos que foram surgindo conforme a gente foi conversando com os nossos educadores. E porque eu queria contar um pouquinho também, por que a gente escolheu essa imagem quando a gente estava trabalhando com um grupo de tecnologia, da onde surgiu, né? O professor Paulo Blickstein, que é um pesquisador brasileiro e que já esteve aqui conversando com vocês no Centro de Mídias, ele estava numa conversa com a Débora Garófalo e apresentou essa imagem para justamente discutir qual era o papel da tecnologia dentro da sala de aula. E a gente gostou muito da discussão, achou que era uma imagem muito forte para trabalhar esse assunto, e por isso que a gente levou ela para trabalhar com os educadores do nosso grupo de estudo. Acho que agora a gente pode ir para o terceiro momento, que é o pergunto. Então, vamos, né, que perguntas surgem dessa imagem? O que a gente pode refletir e discutir sobre ela? Podemos ir para a imagem de novo. Próximo slide. Isso. Então, que perguntas que saem, né, a partir desses pensamentos, do que vocês viram, o que a gente pode perguntar para a gente, né? O que a gente pode se perguntar, o que a gente pode perguntar para o outro, que reflexões que partem, que saem a partir dessa imagem. E vocês podem ir comentando aos poucos aí, que a Jússia e a Elaine vão contar para a gente. E a gente vai comentar. Tem um delayzinho de tempo, então aqui tem já uma contribuição da Cristina. O que os professores mudaram em suas atitudes ao ensinar? A Juliana, qual a intenção dessa ação retratada? O aluno está confortável nessa situação? Tem uma outra pergunta da Zuleika, ótima. Por que só tem homens? A Érica fala, o aluno está aprendendo... Peraí, voltando um pouquinho. O aluno está aprendendo o que precisa ou o que querem mostrar para ele? Vamos ver o que mais. Por que o aluno só ouve? Outra pergunta. Muito legal. O quanto desta metodologia está cristalizada em nossa prática? Elaine, você tem alguma contribuição também?
Por enquanto não chegou nada aqui. Eu estou aproveitar para pedir para o pessoal dos anos iniciais participar, perguntar, é, é, que a gente está aqui atenta, ouvindo. Tá bom. Tenho aqui mais contribuições. Por que o professor coloca os livros na máquina? Né, uma pergunta. Será que existe uma única metodologia? Por que um jovem trabalhando? Porque na imagem tem um aluno em pé, né? Perto do professor. Por que esse aluno está manuseando a manivela da máquina? Aí a pergunta, ele é um aluno? Nossa, bastante contribuição. Realmente esse ambiente será uma sala de aula? Por que aceitamos isso? Aí tem mais um aqui. Nos anos 80 mandaram deixar as cartilhas, e hoje são só ferramentas tecnológicas? Olha quanta discussão bacana, né, vai saindo a partir de uma imagem, né? Quantos temas, né, quantas discussões não podem ser abertas e aprofundadas a partir dessa imagem que a gente escolheu, né? Mas assim, vocês, educadores, podem pensar numa imagem que seja pertinente para trabalhar algum assunto né, da sua disciplina. A gente vai vendo, conforme essas perguntas vão aparecendo, né, que já parte do que cada um pode transformar, como que a gente pode mudar essa realidade. A gente começa a questionar, né, isso que está posto, né, essa imagem que está aí. A gente vai se perguntando o quanto ela faz sentido, por que ela está desse jeito, né, quem são as pessoas que estão ali representadas. E a partir daí a gente consegue abrir uma série de novas discussões. Fran, quer complementar sobre como a gente conduziu lá no Fernão? Bom, depois da participação da Maria Biju, ela também queria participar, gente. O legal de perguntar, de percorrer esses 3 caminhos, é que a gente vai aprofundando. Então, primeiro a gente só viu, depois a gente pensou no que a gente está vendo, e aí agora a gente está perguntando. E quando a gente se questiona sobre algo, a gente já está dando um passo para querer mudar aquilo, porque a gente não se questiona sobre algo que não nos interessa ou que não faz diferença. E essa rotina do Vejo, Penso e Pergunto, ela é muito legal para iniciar assuntos novos com os estudantes. Então, a gente usou aqui uma imagem, mas a gente poderia ter usado um vídeo curto, a gente poderia ter usado um poema para a gente analisar a estrutura disso, o que eles estão vendo, o que eles estão pensando sobre aquilo. Então, existem várias possibilidades e essa é uma rotina muito legal para a gente iniciar um assunto e despertar a curiosidade dos estudantes sobre algo novo que a gente quer começar a trabalhar. E também, nesses momentos, a gente consegue trazer o conhecimento prévio, né? Porque muito do que a gente já sabe, o que a gente já conhece, a gente já pensa, vai surgindo, né, nessas indagações que a rotina de pensamento, ela provoca. E é muito legal também falar que as rotinas de pensamento, muitas vezes, elas são feitas em grupo, né? De uma maneira coletiva. E a gente olha o olhar do outro, né? Então, por exemplo, quando alguém fala que viu alguma coisa, às vezes é algo que você nem reparou. Então, é muito legal também para a gente fazendo de maneira coletiva, dá para fazer individualmente, mas fazendo de maneira coletiva, a gente ter esse olhar com o olhar do outro e construir um olhar coletivo sobre uma determinada questão, um determinado assunto. Eu posso fazer uma pergunta, Franciele? Estou aqui pensando e conectando as rotinas com outras abordagens que trabalham na perspectiva das metodologias ativas, e uma muito conhecida é a aprendizagem baseada em projetos, né? E dentro da metodologia da aprendizagem baseada em projetos, a gente tem a âncora, né, que é aquele elemento disparador que você utiliza para despertar o engajamento do estudante, para despertar o interesse do estudante naquela temática guarda-chuva que você está trazendo. E aí depois você tem a pergunta motriz, que vai daí gerar todas as tarefas, atividades e tudo que vai gerar em torno do projeto. E aí eu fiquei pensando que talvez essa rotina possa servir dentro da aprendizagem baseada em projetos para fazer esse movimento. Vocês já trabalharam com isso? Porque você pode fazer numa atividade, a flexibilidade da rotina é que é legal, dá para ser uma atividade
mas dá para compor com outras metodologias ativas. Se eu estou fazendo uma rotação por estações no ensino híbrido, eu posso deixar uma estação com uma rotina para o aluno trabalhar, né? E aí eu fico fazendo essas conexões, eu queria saber se vocês já usaram como elemento de projeto. Oi, Jússi. Sim, as rotinas, elas não são necessariamente uma atividade por si só, né? Acho que elas podem disparar muitas discussões, ela pode ser feita ela por ela mesma, mas a forma mais interessante é que ela componha mesmo um projeto, que a gente faça isso recorrente dentro da sala de aula, né? Até que por isso esse nome de rotina de pensamento, né? Que ela esteja presente em diversos momentos dentro desse desenvolvimento de projetos e que isso se torne um hábito mental, no fundo, né? Então, a partir do momento para a gente ir mudando uma chavinha mesmo, do jeito como a gente vê o mundo, de como a gente vai colocando isso em prática. A gente fez num projeto numa escola estadual lá em Pirituba, que eles queriam muito um palco novo para a escola, né? E aí a gente foi pensando, foi discutindo com eles como que tinha que ser esse palco, como que podia ser esse palco, né? Era um palco de alvenaria, eles queriam um palco itinerante, porque o de alvenaria não dava, não tinha um espaço na escola que pudesse ser construído, né? Então tinha que ter um palco mais móvel, itinerante. E a gente fez essa rotina justamente para ir pensando como que podia ser esse palco, né? Como que eles queriam esse palco dentro da escola. E aí a gente foi chegando que o melhor modelo era um palco de pallet. Então, e aí a gente desenvolveu todo esse projeto com eles, né? Então, a gente foi atrás dos pallets, quantos pallets a gente ia precisar, entrou muita matemática na história, né? A gente concluiu o projeto com uma peça, né? Eles desenvolveram um enredo curto, enfim, uma apresentação, a gente trabalhou linguagem. Então, a partir, né, desse palco, que era um desejo dos alunos da escola, a gente trabalhou rotinas de pensamento em diversos momentos, a gente usou mão na massa, porque eles, de fato, construíram, né, o palco para a escola, e ainda conseguimos introduzir ali muitos outros assuntos, de como era o palco, né, na história, como eram os teatros gregos, romanos, como que a gente, até chegar no palco que eles queriam para a escola deles, como que isso fazia sentido lá para eles. E a gente foi lançando mão de diversas rotinas de pensamento ao longo desse projeto. Bacana. Tem uma contribuição aqui, o Armando falou, agora eu entendi, que a rotina de pensamento é essa estratégia, né, essa estrutura, e ela chama observar, interpretar e refletir, né, ela tem esses nomes, os outros nomes, né, eu vejo, o que é, desculpa, eu vejo... Eu penso e eu pergunto. Então, essa estrutura aqui tem o nome, né, para o aluno já se colocar nesse eu aí, né, como sujeito, e é esse movimento, né, de observar, interpretar e refletir, né, e aí eu gosto da coisa da pergunta, que tem bastante a ver com design, né, como a Franciele colocou, porque quando você faz a pergunta, você vê que cada um foi direcionando o seu olhar para aquilo que te mobilizou para essa imagem, né, e que dali decorrem muitas perguntas e muitas possibilidades. Aí dentro de um projeto a gente poderia discutir com os estudantes e pensar, olha, daqui quais seriam então, o que saiu mais? Vamos olhar para tudo que saiu, vamos categorizar o que saiu e daí a gente construir possibilidades e caminhos para eles buscarem resolver de alguma maneira, intervir nessa realidade, né? Então é para isso que serve essa rotina, Armando. Tem uma contribuição aqui da Sueli, que eu acho que é importante a gente trazer, que ela diz o seguinte: sem disciplina na sala de aula não acontece aprendizagem. Muitos professores não conseguem dar aulas, os alunos ficam andando pela sala, jogando bolinha de papel. E como não conseguem controlar os alunos, a sala desse professor não atrai, não é interessante. Ele critica o professor que consegue, através de suas aulas, trocar experiências trocar experiências de uma forma. Não sei se cortou aqui. Então, acho que a Sueli está falando aqui do ponto de vista de como a sala de aula se configura hoje, a realidade da sala de aula se configura, né? Dessa dificuldade que a gente tem enquanto educadores e eu acho que a cultura escolar, eu iria mais além, porque a cultura escolar é algo transnacional, né?
Eu costumo sempre dizer isso, que é uma coisa que a gente precisa olhar e pensar, caramba, essa realidade que eu estou vivendo aqui, ela é difícil no Brasil, mas a cultura escolar está em xeque em todos os lugares do mundo, né? Essa cultura escolar que está estabelecida e que, de alguma maneira, foi refletida nessa imagem, né? Então, eu acho que trabalhar com metodologias ativas também é um movimento reativo a essa dificuldade que a gente tem de manter os alunos engajados no aprendizado. A parte boa de tudo isso, na minha opinião, é que, de fato, melhora a aprendizagem do estudante também. Coloca o aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem e permite que o estudante tenha, né, consiga construir reflexão, né, e saia da escola construindo o seu próprio pensamento, né, conseguindo ser gestor da sua aprendizagem. Então, eu acho que, de alguma maneira, as metodologias ativas também podem ajudar a gente nessa questão do engajamento e também da aprendizagem. E por isso que a gente trouxe o catalisador aqui, porque a gente acha que a prática do catalisador, embasada nas rotinas de pensamento, não param só no engajamento. Porque o engajamento pelo engajamento, ele é perigoso, porque ele não se sustenta, né? Então, uma aula inovadora, o professor José Moran fala isso, uma aula inovadora pode se tornar, daqui a pouco, a mesma coisa se a gente ficar só dentro da perspectiva do engajamento, né? Porque se eu fizer a rotação por estações todas as minhas aulas, ela daqui a pouco vai deixar de ser interessante. Então, essa questão das diferentes experiências de aprendizagem, mas também ter estratégia e conseguir visibilizar a aprendizagem do estudante é uma coisa muito importante para o professor, porque senão ele vai deixar de lado o trabalho com metodologias ativas. Se você não conseguir perceber que seu aluno está aprendendo mais e melhor, que seu aluno está mais interessado e que ele está construindo conhecimento, ali os tijolinhos estão sendo construídos, a chance de você deixar de lado as estratégias que estão centradas nas metodologias ativas é muito grande, né? Então, não sei, Rita, se você quer fazer alguma contribuição sobre isso, seguir a sua apresentação, foi só um momento que eu achei importante a gente trazer aqui. Acho que é isso mesmo, Jussi, né? Quando a gente pensa nessa massa como uma estratégia, como um engajamento de corpo e alma, né? A gente fala que quando o aluno está ali envolvido no fazer, ele está envolvido, ele está engajado, ele está vivendo aquilo, né? Ele está com a mão na massa, fazendo e construindo. A gente tem um dos nossos pilares aí da aprendizagem criativa, os 4 P's, né, da aprendizagem criativa, que é paixão, parceria, o pensar brincando e o projetos, né? Como a gente, quando a gente está desenhando os nossos projetos para serem implementados aí nas escolas públicas que a gente faz parceria, a gente sempre tenta ver como que esses 4 P's podem comparecer, né? Para que tenha o envolvimento do aluno, mas que ele, né, que o Mão na Massa vá além, que não seja só a fazeção. Também um dos conceitos que a aprendizagem criativa trabalha, né, que é o piso baixo, né? Então, para que o Mão na Massa seja convidativo, para que todos que estejam ali dentro da sala de aula se interessem e possam participar, né? Que tenha paredes largas, né? Então, a parede mostra que tem um contorno ali, que não é qualquer coisa que cabe lá dentro, então é uma fazeção sem sentido. Não, a gente tem um propósito, ela tem um contorno ali por trás, né? Então, tem essas paredes, mas elas são largas, ela permite, né, que tenha o envolvimento do aluno a partir da paixão de cada um, né? A gente coloca ali uma proposta, né, mas a gente consegue que cada grupo de alunos consiga ir pelo caminho que faça mais sentido para ele, né? E que tenha tetos altos, né? Que tenha um teto alto para que eles possam se desenvolver e chegar a alunos que, né, não estejam no piso tão baixo, já começam de um outro lugar e vai para frente. Acho que a Elaine quer falar. É isso, Elaine? Surgiram... você pode repetir para a gente, por favor, devagarinho, o que são os 4 P's? Posso sim, Elaine. Os 4 P's da aprendizagem criativa, quem sistematizou isso foi um pesquisador que chama Mitchell Resnick. Ele colocou, né, esses pilares da aprendizagem criativa, de como a gente estrutura esses projetos. Então, o primeiro P é de projeto, né, que as crianças, os jovens, os estudantes, eles aprendem melhor, né, de uma forma mais envolvente, mais engajada.
através de projetos que sejam significativos para eles, que façam sentido, né? Depois vem o P de pares, de parceria, né? Que os estudantes aprendem de uma forma mais intensa, mais interessante, quando eles estão interagindo entre eles, entre pares, e os professores também, né, que tem essa interação entre pares, entre professores também, essas parcerias e entre professor e aluno. Então, que a parceria é um dos pilares que sustentam uma aprendizagem significativa. Projetos, parcerias, paixão. Então, a paixão que tem que ter o interesse, né, genuíno dos alunos por aquilo que eles estão trabalhando, tem que fazer sentido para eles, no fundo, né? Essa paixão é isso. Eles têm que entender o porquê que aquilo está sendo proposto, né? E tem que, de alguma forma, se conectar com eles para que isso faça sentido e eles se envolvam e se engajam na proposta. E o pensar brincando, né? Que é aquela postura, na verdade, é uma postura do brincar, né? Quando a gente está brincando, a gente não quer parar, né? Se dá errado, a gente tenta de novo, a gente persiste, né? A gente fala que são muitos os P's, né? Da aprendizagem criativa. Então, tem, né, para a gente o pertencimento, a persistência. Então, a gente... enfim, esses são os 4 P's da aprendizagem criativa, de uma forma bem resumida aí. Eles estão bem explicados naquele livro que estava lá nas nossas referências, que é o Jardim de Infância para a Vida Toda, que é desse pesquisador que chama Mitchell Resnick, que está lá. Eu pensei agora em falar da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que é um dos fóruns de discussão, onde a gente discute bastante esses conceitos, né? Ela está muito presente aí no Brasil inteiro, no estado de São Paulo também. Tem muitos educadores aí da rede estadual que já fazem parte, né, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, onde a gente discute muito como implementar, né, esses 4 P's dentro da sala de aula e dentro de qualquer sala de aula, né, que não seja só nos laboratórios de makers, ou enfim, nas aulas de artes, mas que estejam presentes na aula de história, de geografia, de linguagem, como que isso pode fazer sentido dentro de cada um desses contextos. Uma pergunta aqui que tem mais a ver com esse momento que a gente está vivendo, que é do distanciamento social, né? Então, se a gente pensa em distanciamento social e a gente também pensa nas interações, Elaine, fecha o seu microfone, por favor. Então, se a gente está pensando agora em isolamento social e a gente fala tanto de interação, a importância da interação para o trabalho, né, dos estudantes focado na aprendizagem criativa, focado na metodologia ativa, como vocês têm promovido, dentro do trabalho que vocês realizam na escola, no Fernão Dias, essa continuidade das interações? E se vocês pudessem citar recursos digitais que vocês estão utilizando, que estão ajudando vocês a dar continuidade a isso, seria muito valioso. Fran, você responde essa? Acho que você está com isso na ponta da língua. A gente está experimentando, assim, a gente está definitivamente lá na espiral de aprendizagem criativa, tentando, testando, criando, refletindo, compartilhando e nesse processo. Então, a gente tem o WhatsApp, né, como um canal importante de comunicação. A gente tentou utilizar e-mail com os alunos, mas a gente viu que não colou muito. Então, agora a gente tem um Instagram também para conversar com eles e trocar propostas e interagir. E a gente tem usado, enfim, ferramentas de videochamada para conseguir manter esse canal de comunicação, principalmente com os educadores, mais do que com os estudantes, que o desafio é maior para a gente conseguir entrar em contato com eles. E como outras estratégias digitais, uma que a gente tem usado bastante, que depois vai ter até num slide, como a gente fez a rotina com os professores, é o Jamboard, que é esse aplicativo do Google. Ele é como se fosse um mural interativo, várias pessoas conseguem utilizar ao mesmo tempo, então você copia o link, dispara para quem você quer que participe, e aí vamos colando lá os post-its e fazendo esse mural de post-its interativo, digital e online.
Então, essa é uma ferramenta que a gente tem usado bastante. A gente apresentou para os professores lá do nosso grupo e agora a gente está nesse desafio de como a gente usaria isso numa sala de aula, numa aula remota. E outra ferramenta que a gente já usava antes, né, que a gente também apresentou para eles e que foi legal, é o Padlet, que também é um outro tipo de mural que permite o compartilhamento de práticas e é online. Acho que essas são algumas ferramentas que a gente tem usado mais, né? E as de videochamada, a gente tem usado o Google Meet, WhatsApp, Teams, a gente está assim, usando todas que aparecem para ver qual a gente consegue alcançar mais e ter um impacto maior. Tá certo. Se vocês quiserem mostrar os slides, acho que tem um slide que mostra o uso do mural, né? Isso. Quiser falar um pouquinho, Franciele, do trabalho que você está fazendo. Isso. Essa ferramenta que está aqui na tela, essa imagem que está aqui, a gente deu enfim, fez o download, um print da tela, de uma das páginas do nosso Jamboard, do nosso grupo de estudos. Então, esses quadradinhos amarelos aqui são como se fossem post-its mesmo, que a gente vai grudando conforme os professores vão falando. E se os professores estiverem conectados, a gente passa o link, né, desse Jamboard, e eles mesmos já podem ir inserindo, né, o que cada um estava vendo, pensando. Aqui a gente já juntou para vocês, enfim, para ficar mais fácil da gente explicar qual tinha sido a estratégia utilizada. Mas vocês podem, né, talvez testar entre vocês, professores, nos momentos de ATPC, quando vocês encontros da escola de vocês. Ele é muito intuitivo e fácil de usar. Tem várias corzinhas de post-it, a gente pode mudar o tamanho. É como se fosse uma lousa interativa, a gente consegue escrever, né, como está aqui o vejo, penso e pergunto. E a gente tem usado como registro também, porque a cada encontro a gente vai acrescentando novas páginas, né, novas telas aí nesse aplicativo, e fica tudo registrado ali, guardado, como um registro de todo esse processo de como a gente fez. Então, aqui foram algumas das colocações dos educadores, mas acho que eu já fui falando conforme vocês foram colocando. A gente pode ir para o próximo slide. Jússi, como que a gente está de tempo? Está marcando aqui, são 10:05, eu só queria saber quanto a gente tem mais, até que horas a gente vai mesmo, só para a gente dimensionar aqui o quanto que a gente fala. A gente vai até às 17 horas, tá bom? Tá, então temos mais 10 minutinhos. Bom, aqui nesse QR Code que tem aqui embaixo, né, nessa imagem, se vocês estiverem com o celular e conseguirem escanear ela vai para as rotinas de pensamento em português, as que já têm traduzidas, que já estão prontas, e lá tem um roteirinho mesmo, bem passo a passo, assim, de como implementar essas rotinas dentro da sala de aula. Dá muita segurança, né? A gente, quando foi fazer pela primeira vez, a gente se sentiu muito seguro em fazer, porque ali está bem descritivo mesmo, né? De quando usar cada uma, do porquê usar cada uma, e de como implementar isso dentro, né, com seus alunos. A gente se sentiu muito seguro de usar isso a primeira vez, então eu acho que vale a pena vocês testarem e experimentarem essa ferramenta também. Nesse código já leva lá para todas enfim, para as rotinas traduzidas. Podemos ir para o próximo. Acho que aqui a gente já falou bastante, a gente está com tempo curto aqui, acho que a gente pode, enfim, era meio que, né, em que momento que a gente usava essa rotina, que é para encorajar, né, introduzir assuntos, refletir. Jússi, acho que essa parte do Rodas a gente pode deixar para um outro dia, porque acho que vai ficar muito corrido se a gente for falar do Rodas em 10 minutos, vai ficar muito puxado, e acho que a gente queria mostrar uns slides, né, falar umas considerações finais sobre as rotinas de pensamento e mão na massa, que acho que faz mais sentido. O Rodas a gente usa como uma das estratégias, né, de colocar de mão na massa dentro da sala de aula, porque a gente queria contar com calma e como que ela faz sentido dentro de cada contexto, né? Então, acho que pode ir para as considerações finais aí, Fran. Bom,
Acho que já deu para perceber um pouquinho como a gente gosta dessa ferramenta e como a gente costuma usar em várias atividades, inclusive no Rodas de Invenção, que a gente conta depois um pouquinho mais sobre ele. Bom, então, retomando um pouco, por que a gente gosta tanto das rotinas de pensamento? Porque elas são simples, geralmente são poucas perguntas, alguns passos, elas podem ser respondidas escrevendo com desenho, com esquema. A gente pode usar a lousa e giz, a gente pode usar uma cartolina e canetinha, a gente pode usar post-it, a gente pode usar o Jamboard, a gente pode usar o WhatsApp, a gente pode usar N maneiras de conseguir fazer com que elas aconteçam. Então, rotinas, elas têm diferentes propósitos, existem dezenas delas. Convido depois vocês a explorarem um pouquinho. A gente trouxe uma só aqui para vocês conhecerem. E quais são os propósitos? Então, a gente pode usar rotinas, e lá no site deles tem tudo separadinho, assim, para cada objetivo, tais e tais rotinas. Então, a gente pode usar rotinas para percorrer uma estrutura que a gente gosta bastante de usar, que é uma estrutura que faz com que a gente vá desenvolvendo essa sensibilidade ao design, que foi o que eu comentei um pouquinho antes. Ou seja, como que a gente fica ciente e consciente a essa dimensão desenhada do mundo, objetos e sistemas. E aí, as rotinas, elas existem e elas nos apoiam muito nesse percurso. Qual é ele? Então, o primeiro momento, como a gente já falou, é o olhar de perto. Depois que eu olhei de perto, e aí a gente gosta muito de usar essa rotina que a gente usou aqui hoje, que é o vejo, penso e pergunto, a gente vai para um segundo momento, que a gente mergulha um pouquinho mais, que é o momento de explorar complexidades. Ou seja, a gente entender aquele sistema, aquele objeto, aquela coisa que a gente está analisando com mais profundidade através do seu funcionamento. Então, quais são as partes desse sistema, desse objeto, como elas interagem, quais são as pessoas envolvidas nisso. Então, para esse momento, por exemplo, a gente gosta bastante de uma rotina que chama partes, propósitos e complexidades. Então, essa é uma outra rotina que tem esse outro objetivo de explorar complexidades de um objeto ou de um sistema. E aí, depois que eu olhei, eu explorei as complexidades, a gente vai para um terceiro momento, que é o momento que tende mais à ação, que é o momento de encontrar oportunidades. Então, é a hora que a gente vai ver como eu consigo pegar tudo isso que eu aprendi aqui nesses momentos anteriores e agir sobre isso. Mudar alguma coisa, mudar uma parte, entender melhor aquela parte, o que acontece se eu mudar um pouquinho. Como eu posso tornar esse objeto ou esse sistema mais ético, mais estético, mais eficaz e mais eficiente. Então, esses três momentos, eles podem se apoiar em rotinas de pensamento, mas não só em rotinas, em várias outras estratégias. E aí, para esse terceiro momento do encontrar possibilidades, a gente gosta bastante de uma rotina de pensamento que se chama Imagine Ser. Bom, o próprio nome já é autoexplicativo. Essa vontade, né, para instigar os alunos a pensarem como coisas podem ser mudadas, construídas, reformadas, reformuladas. Então, essa estrutura, né, esses três momentos, faz com que os alunos vão treinando desenvolvendo essa sensibilidade ao design para poderem agir no mundo, para o aluno ele ser um agente de transformação. Então, acho que é um pouquinho disso porque a gente gosta tanto das rotinas. E, além disso, elas possibilitam que a gente saia um pouquinho de avaliar só resultados. Então, quando a gente tem esse processo, né, registrado pelas rotinas de pensamento, a gente consegue pensar numa avaliação por processo. O que também é interessante, eu acho que vários educadores ficam se pensando, como eu faço isso? Elas podem entrar num portfólio, por exemplo. Então, a gente consegue repensar avaliações através delas, manter um registro legal, uma documentação interessante, tornando visível o aprendizado dos alunos. Então, acho que é um pouquinho disso. E, além de tudo, nas rotinas, só para finalizar, elas possibilitam que a gente articule pensamento, ação e propósito. Então, é por isso que a gente gosta tanto delas. E aí, no outro slide, que é o próximo, a gente tem um pouquinho sobre o empoderamento mão na massa. Aí tá a estrutura que a gente gosta, que eu comentei antes. Então, esses três momentos que desenvolvem essa sensibilidade ao design. Mas quando a gente está desenvolvendo a sensibilidade ao design, ao mesmo tempo a gente está se empoderando a agir, que nada mais é do que o empoderamento mão na massa. Então, a gente gosta de falar que muitas vezes vários estudantes que, às vezes, na matemática, no português, eles não têm
um desempenho assim, considerado incrível dentro da sala de aula, mas quando ele coloca a mão na massa, ele consegue trazer outros saberes e outras inteligências para aquele momento. E todas elas são igualmente valorizadas. Então, ele fica confiante. Eu fiz isso. Olha, meu robô está funcionando, meu robisco está desenhando. Que legal. Então, ele tem uma confiança maior de que ele consegue, sim, aprender. E aí, esse resgate da confiança dele faz com que ele também aprenda sobre outras questões, sobre biologia, matemática, português, enfim, todos os outros componentes aí. Então, por isso que a gente gosta também bastante do Mão na Massa. Pessoal, posso falar? Então, o pessoal aqui está assim, super interessado, estão falando que o tempo é muito pouco, que eles precisam discutir mais sobre isso, estão ouvindo algumas coisas pela primeira vez e estão assim encantados com a fala de vocês. E infelizmente mesmo o nosso tempo está acabando e a gente está caminhando para o fim, mas assim, a gente já estende um convite para as meninas do Catalisador voltarem aqui, né? E antes disso, antes de vocês fazerem as falas finais, eu queria... Estão me pedindo aqui insistentemente para perguntar para vocês, ou para a Jusce, que é especialista também, em uma frase, ou rapidinho, o que é ensino híbrido? Eu posso falar, se vocês quiserem. Fala você, Jusce, que você está com isso, né, acho que na visão do Estado aí, qual que é? Acho melhor. Tá certo. Bom, quando a gente tem a noção de ensino híbrido, ela nasce primeiro da gente utilizar os recursos digitais, integrar os recursos digitais dentro de práticas de ensino, né? E aí, dentro desses modelos do ensino híbrido, que estão lá no livrinho verde da professora Lilian Bassic, do Fernando e do Adolfo, sistematizou essas práticas aqui no Brasil, né, que não são daqui, né, começou todo esse movimento do ensino híbrido com pesquisas fora daqui. O que eles estão chamando de ensino híbrido nessa perspectiva é essa integração das tecnologias e a gente conseguir unir o melhor dos dois mundos, né? O que a gente tem de poderoso no presencial, no síncrono, né? No presencial, nesse momento ali do encontro, mas a gente conseguir integrar as tecnologias digitais dentro do contexto da educação para, inclusive, a gente ampliar tempos e espaços. Por isso que, quando a gente fala de ensino híbrido, a gente também fala desses momentos em que o aluno está estudando fora da escola e que as tecnologias estão permitindo esse contínuo entre momentos síncronos e momentos assíncronos, né? E esse assíncrono não estamos geograficamente no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? E o síncrono estamos geograficamente no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, resumidamente, não é simplesmente ter ou não ter, não é semipresencial, como a gente costuma dizer, né? Que eu tenho momentos em que eu estou na escola e outros momentos que eu não estou na escola. O conceito de ensino híbrido é a integração das tecnologias dentro do ensino e aprendizagem. Se alguém quiser fazer alguma contribuição. O híbrido aí do termo tem a ver com o hibridismo de ter os recursos tecnológicos, né? De você ter os momentos online com os recursos tecnológicos e você ter os momentos desplugados, né? Offline. Então, o híbrido desse conceito de ensino híbrido está nessa diferença. Mas o legal do ensino híbrido é que ele não tem a ver com esse momento que a gente, necessariamente com o que a gente está vivendo agora. Porque o ensino híbrido ele é trabalhado na educação presencial, né? Então, é você conseguir utilizar as tecnologias de forma integrada e não solta, né, na sua sala de aula. Acho que esse é um tema super legal para a gente trazer aqui também, falar desses modelos e falar de como os professores estão adaptando o uso do modelo, os modelos de ensino híbrido dentro da própria educação remota, né, como estratégias de aprendizagem para engajamento. Uhum. Muito obrigada. A gente já está, infelizmente, né, se encaminhando para o fim. Eu volto a dizer que aqui o pessoal está dizendo que essa formação foi excelente, que eles estão, assim, muito gratos pelos conhecimentos que foram trazidos aqui, né? E eu já aproveito para repetir também o convite para que vocês voltem. E dizer também, né, que a gente toda quinta-feira pretende, e toda terça, trazer um pouco essas discussões aí. Então, eu gostaria de passar para a Jusce,
para a Franciele e para a Rita, para vocês fazerem as considerações finais de vocês, e já agradecendo muito aqui a colaboração de vocês. Jussi, pode colocar um último slide? Último slide. Claro. Vai ser bem rápido, breve. Isso, é sobre querer saber mais sobre isso, né? Acho que era um slide que estava com a Fran. Fran, você pode falar esse? Bom, tudo isso que a gente falou, na verdade, a gente está muito feliz que isso tenha causado essa inquietação e essa vontade de saber mais. E a gente, pensando sobre isso, a gente vai ter um curso online, né? Claro, que vai começar semana que vem. Esse curso online gratuito. E ele tem como, assim, preferencialmente as vagas para o curso são para os professores da rede pública aqui do estado de São Paulo. Então, a gente queria muito que quem se interessou aí, quer saber mais, possa estar com a gente depois nesses 4 encontros. Então, nós teremos 4 encontros síncronos, e aí sim a gente vai poder interagir mais. E para percorrer aquela estrutura que eu comentei com vocês agora há pouco. Então, a gente vai ter um encontro para falar sobre o olhar de perto, depois para explorar complexidades, depois encontrar possibilidades, e um momento de fechamento para a gente pensar como colocar essas rotinas em prática e fazer uma avaliação também do momento utilizando uma rotina. Então, a gente vai utilizar várias rotinas e percorrer toda essa estrutura nesse curso, que começa, então, quarta-feira que vem. O horário vai ser a todas as quartas-feiras, né, do mês de agosto, das 16 às 17h30. E aí, para quem quiser se inscrever, no próximo slide tem um link que dá para entrar. Ele é o gg.gg/inscrição, sem cedilha, sem o acento, então fica escrical catalisador. Aí entrando aí, ou pelo QR Code que também está aparecendo, vai ter um formulário onde vocês conseguem se inscrever para a gente se ver de novo semana que vem e continuar batendo esse papo. E agradecer muito. Bom, então eu quero encerrar aqui a nossa transmissão. Obrigada, Rita. Quero encerrar a nossa transmissão, então, dizendo que o pessoal ficou muito, muito, muito animado. Assim, a TPC sobre esse tema, e a gente também acha que a gente precisa trazer esses temas mais nas práticas, inclusive dentro das áreas de conhecimento. Dizer que eu vou estar lá nesse curso, pessoal, vocês vão me encontrar por lá, que eu vou participar de todos os encontros, para a gente, inclusive, desdobrar aqui dentro da secretaria. Agradecer imensamente esse espaço que a IFAP está dando aqui para a gente discutir esses assuntos e convidar vocês para continuarem conosco nas próximas programações. É isso então, né, Elaine? É isso aí, gente. Então, muito obrigada mais uma vez, Franciele, Rita, Jussi, e todos vocês que estiveram aí ligados aí nos nossos canais, nas redes sociais. A gente espera vocês nos próximos encontros, fiquem ligados. E muito boa tarde, muito, muito obrigada. A gente fica muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Um abraço e até a próxima.